a maior parte das abordagens é feito assim, Aham. porque é uma unidade de fiscalização. Ele vai ver algum ilícito administrativo, Aham. né? Alguma situação de trânsito. Então ele não está preocupado, né, com arma e droga, ele não está preocupado em acabar pegando uma situação de um veículo roubado onde o cara pode trocar tiro com ele. Sim. Ele está indo ali, então ele consegue fazer uma abordagem mais tranquila, né? Porque, cara, o métier dele é diferente, ele vai Sim. fazer uma fiscalização de trânsito, é diferente, né? Eu fui trabalhar na Polícia Ambiental e era assim, cara. A Polícia Ambiental é uma unidade fiscalizadora, você vai fiscalizar crimes ambientais. E aí, como eu tinha saído do BOP, foi a primeira vez que eu passei em 2015 e fui para ambiental, saí do estágio do BOP para ir para lá. Cara, todas as minhas abordagens era, vai levantar a mão. Ah. Daí os caras pescadores assim, tipo, Aham. olhava para os outros assim, os antigão, para, recruta do cacete, baixa a Aham. arma. Aham. Cara, não, não é assim. A gente vai ver, vai fiscalizar o arraiz do cara, ver se tá tudo Sei. certo, a documentação da embarcação, se ele tem Diferente, diferente. permissão, né? Aham. E eu, cara, a minha ideia é porque eu só estava acostumado a lidar, né, com um contexto que a gente fala ali, né, o patrulhamento em áreas de alto risco. Então era diferente, você ia abordar os caras no meio do mato, pô, meu, a mesma coisa, só que no meio do mato era diferente porque tinha a situação da galera que fazia o extrativismo do palmito Aham. irregular, que Regular. até então acho que acabou, né, em 2022 a lei ali que protegia para que pudesse retomar a produção de palmito, só que daí tinha muito cara foragido, muito cara armado, e aí haviam algumas situações, né? Caçador a mesma coisa, o cara tá armado, enfim. Mas aí, cara, é diferente de você trabalhar numa unidade de fiscalização para uma unidade onde você faz um policiamento e abordagem visando coibir ilícitos, Tá. principalmente arma e droga. Então, cara, pô, se há uma suspeição, pô, eu tô indo te abordar porque algo em você me gerou uma suspeição. Eu fiquei com o pé atrás com você em alguma situação, a tua postura, a tua atitude, a forma que você manobrou o carro, né? Enfim, algo gerou uma suspeição e eu preciso averiguar, então eu vou acreditar nesse meu sensor aranha, que a gente brinca, né? Aham. O meu sentido aranha grilou, vou ver qual a situação. Então eu vou te tratar com todo o respeito que você merece, dos dois pontos de vista, como pessoa, como cidadão e como uma potencial ameaça. Eu não vou displicente. Então, eu trabalho com uma arma de fogo. E o que garante a minha segurança é o emprego dessa arma de fogo. Então, eu vou abordar você apontando uma arma de fogo para você. Eu não te conheço. Tá. E o fato de eu apontar uma arma de fogo para você, eu não estou classificando você como um vagabundo. Eu não te conheço. Eu quero saber, você é uma ameaça para mim? Você é um risco para mim? Sim. Porque a partir do momento que eu identifico que você não é mais um risco para mim, cara, eu coldrei a minha arma, eu baixo a longa e a gente vai para o diálogo, para resenha. Sim. Mas enquanto eu não tiver essa certeza, sim, cara, minha arma ela continua apontada para você, seja a minha arma primária longa ou a curta, né? Pô, saí, apontei a arma ali, falei, senhor, levanta a mão. Tem arma ou droga no carro? A pessoa, não, não tem nada. O senhor já foi preso? Não. Eu falo, o senhor vira de frente, a gente vai fazer aqui a abordagem, tal, 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 é feita a abordagem, pum. O senhor acompanha ali, o meu parceiro, ele vai fazer uma vistoria no seu carro, o senhor permanece ali pela janela do passageiro, dá uma olhada, ele vai ver. E aí, feito, cara, não tem nada demais, senhor, obrigado. Existia essa situação aqui, por isso que gerou uma suspeição e fundamentou a nossa abordagem. Sim. Tranquilo? Agradecemos. E a pessoa Já vai era. embora numa nice. Já sofreu algum preconceito por causa de tatu? A população nunca. Internamente já. Interna já? Internamente já. Mas eu tenho que pensar assim, ó, meu pai, cara, meu pai ele morreu com 93 anos. Quando eu Caramba. fiz a primeira tatuagem, cara, meu pai ele ficou muito puto comigo, cara. É? Nossa, meu pai. Imagine, meu pai nasceu em 1927, cara. Em Raiz. Irecê, na Bahia. Ele nasceu lá no Nordeste, cara. Cara, ele pegou uma época que para ele quem tinha tatuagem era bandido, Entendi. né? Eram os bandoleiros, que depois virou, né, os ladrões que a gente tem, mas eram chamados de bandoleiros. Tá. Os caras que tinham tatuagem. Se você olhar historicamente, os piratas e toda aquela galera. Então, assim, cara, ele teve um preconceito absurdo comigo. Ele falou: que merda é essa que você fez? Isso é coisa de bandido, coisa de vagabundo. Eu não criei um filho meu para ser bandido, para ser vagabundo. Então, até eu conseguir explicar para o meu pai que tatuagem não era coisa de bandido, de vagabundo, Sim. demorou. Cara, demorou pra caramba. E aí eu vou ficar assim, ah, mas
você tem que entender, você tem que aceitar. Não, cara, meu pai. Eu tenho todo respeito com ele, sempre tive, e eu entendo a forma que ele foi criado, né? Então, quando eu entrei na polícia, claro que tive preconceito por causa de tatuagem. Porque tatuagem não era aceita no militarismo. E Aham. eu tenho que entender isso. E toda aquela galera lá já estava lá muito tempo. Eles vinham com essa mentalidade. Sim. Então, eu assim, o preconceito que eu sofri. Vamos falar, o que que foi? Nada demais, o cara olhar assim, que merda. E, Entendi. cara, mas é a opinião dele, ele não tem que gostar de tatuagem, eu gosto. Sim. Ele não tem que gostar. Então, cara, sim, sofri, mas nada demais. Aí passou um tempo também, muita gente se tatuou, né? Eu acho que eu fui o primeiro policial no Paraná a aparecer com os braços, mão, pescoço fechado, né? Tatuado. Que Aham. até então ninguém, você olhava assim, era só metade do Sim. braço, mas hoje é comum, cara, né? E a população, cara, nunca sofreu nenhum preconceito. Pelo contrário, a galera sempre teve um lance de curiosidade. Nossa, polícia todo tatuado, que massa. E é isso, cara. Lá tem aquele esquema também de, pô, Chuck, essas tatu meia no ladrão, assim. Quando vê esse tipo de tatuagem, você já olha o cara com outros olhos ou não? Cara, é porque existe, né, cara, a cultura do palhaço, né? Aham. É a analogia à história de Ed Gein, Sim. aquele serial killer americano que, para seduzir as crianças e jovens que ele violentava, ele se vestia de palhaço, né? O palhaço Pogo. Então, acabaram assumindo isso. As facções lá nos Estados Unidos, né, do início dos anos 90, os caras começaram a assumir esse lance, essa cultura de tatuar um palhaço, principalmente pessoas que já tinham entrado em situação de confronto armado e Tá. vitimado policiais. Então lá era o famoso cop killer, né? Aham. O assassino de polícia. E aí importou-se essa cultura para cá. Bem honesto, hoje a gente vê que a maioria das pessoas que tem uma tatuagem de palhaço, elas nunca passaram por uma situação de tirar a vida de uma outra pessoa, Aham. que dirá de um agente de segurança pública. Não estou generalizando, óbvio que tem os caras que Sim. sim, mas é o lance do status, cara. Você vê, o brasileiro, ele tem uma mentalidade tão idiota que teve situações da gente abordar o cara com tornozeleira eletrônica e a tornozeleira era falsa. O cara comprou no Mercado Livre Aham. para pagar de bandido, cara, saca? Sim. Então tem um lance assim muito, né, dos caras fazer um monte de tatuagem, daí você aborda o cara nunca foi preso, Nada o nenhum cara BO. não, porra, jamais foi um faccionado, mas ele tá ali se pagando de brabo. Aham. Porque daí a gatinha dá moral para ele, os outros caras, ô, esse cara é. A gente tem algumas situações. Então, quando a gente aborda, a gente acha suspeito, lógico, daí vai ver a situação, chega lá, nem sempre condiz com a realidade. De um Sim. cara que realmente, pô, esse cara é vagabundo, ó, esse cara já puxou vários homicídios, o cara já puxou casão, né? E esse cara é um cara de alta periculosidade, ele estava envolvido na morte do fulano de tal, do policial tal. São poucos mesmo que a gente aborda e que realmente condizem, né? Sim.